Olá pessoal, hoje é a nossa primeira série de podcast, aí a gente vai falar sobre inteligência artificial de forma simples e prática, casos polêmicos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é inteligência artificial, quais são os tipos de inteligência artificial, qual a maior inteligência artificial do mundo e os seus players, e também por último, como recheio, a gente vai falar sobre onde usar a inteligência artificial e os casos polêmicos. O convidado de hoje, pessoal, é o Ronaldo Roledo, especialista na área de desenvolvimento de produtos eletrônicos, fundador da FlexBras Eletrônica e analista em processamento de dados. Bem-vindo, Boa noite, Ronaldo. boa noite. Boa noite, boa noite. Esse vai ser um assunto bem divertido para hoje. Bacana, bacana. Vamos lá então, vamos. O que é inteligência artificial, Ronaldo? Fala pra gente aí um pouco do que você entende aí, porque às vezes o pessoal fica, que inteligência artificial, IA, nome complicado, o que é isso? Então, a inteligência artificial é uma ciência que da área de dados, né, que procura replicar a forma como os seres humanos tratam as informações. A inteligência que o ser humano tem, tentar replicar esse formato por uma máquina, né? E não é uma ciência nova, é uma ciência que já tem estudos desde 1940 para cá. Começou a ganhar um pouco mais de corpo na década de 50, especialmente em 1956, onde teve um grande congresso nessa área. Mas naquele momento a gente não tinha ainda equipamento para replicar esse tipo de capacidade, né? A gente tinha naquela época os estudos matemáticos e, e nesse congresso em 1956 foi onde foi definido o termo de inteligência artificial. Na verdade foi uma boa sacada de marketing dos pesquisadores lá, porque o nome anterior não era muito atrativo, é um tratamento de dados estatístico, e isso não ia gerar muito ibope, né? Então, inteligência artificial é um termo muito mais interessante que até hoje ainda é meio nebuloso. Poxa, bacana, cara. Então, aí, tipo, aí agora, de forma bem breve, falando, né, o que é inteligência artificial, quais são os tipos de inteligência artificial que se mais utiliza no mercado, que mais se fala? Fala um pouco pra gente um pouco sobre isso, sobre o. Então, a inteligência artificial, nesse último ano especialmente, teve um boom muito grande, como que a gente tem visto por aí de notícias, mas ela, no fundamento, inteligência artificial é uma forma de tratar dados estatisticamente que te dá um resultado de acordo com o que você planejou. Resu, resu, é, Traduzindo isso, por exemplo, se você queria criar uma imagem, você criou um método estatístico, uma modelagem, que resulta no formato de imagem. E isso pode ser feito para texto, para áudio, para vídeo e para diversos tipos de aplicações. Ah, bacana. Então, esse termo bonitinho que falam aí, NLP ou PNL, então é alguma coisa voltada ao que mesmo isso daí? Tratamento estatístico, é matemática. Tá, legal. Então, especialmente multiplicação de matriz, tudo aquela matemática chata que a gente passou por obrigação para quem fez área de exatas, né, na faculdade, e para quem fugiu dela fazendo outras áreas, acaba trazendo esse tratamento que é o fundamento da inteligência artificial hoje. Bacana, cara, bacana. Tipo assim, eu escuto muito às vezes o pessoal falar
dos tipos de inteligência artificial, Machine Learning, esse nome meio que, né, aprendizado de máquinas, exatamente o que que ele faz, assim? Então, por exemplo, vamos pegar o tópico de aprendizado de máquina, Machine Learning. Se hoje a gente utiliza um computador para tratar essa informação. Todo computador precisa de uma linguagem de programação, onde você entra com um dado, essa linguagem de programação é o método, é o que ele faz com a informação para dar um resultado esperado. Essa estrutura é a base da estrutura de informática, de tratamento de dados. Se você pegar aprendizado de máquina, é como você faz para esse programa que está no meio, entre a entrada e a saída dos dados, fazer o que a gente faz naturalmente. Por exemplo, você analisa pega uma imagem. Você, com o seu desenvolvimento intelectual, você aprendeu a analisar essa imagem de alguma forma. Por exemplo, você pode classificar ela. Classificação é uma forma de análise e tratamento de dados. Você pode dizer se ela é colorida, se ela é preto e branco, se ela é de alta resolução, de baixa resolução. Você pode classificar o que você encontra nessa imagem. Por exemplo, essa imagem é uma imagem abstrata ou objetiva. Suponha que eu esteja vendo a foto de um gato ao lado de um cachorro. Legal, legal. E essa foto é colorida em alta resolução. Então só a descrição dessa foto para você já é uma classificação. Mas, por exemplo, como o computador consegue identificar que nessa foto existem objetos, onde um deles é um gato e o outro é um cachorro. Eu, quando era criança, minha mãe mostrou, olha o gatinho. E eu aprendi, por associação, o que é um gato e o que era um cachorro. Esse foi o método de treinamento da minha rede neural natural. Estava no meu cérebro. Meus neurônios foram modificados para responder a essa programação. Sempre que meus olhos enxergam uma imagem de um gato, a rede neural na minha cabeça faz conexões que associam a todas as outras informações referenciadas ao gato. Interessante. Então, o tratamento para o computador conseguir identificar é semelhante. Isso que remete à inteligência artificial. Então, você inseriu todas essas informações e você vai tratar ela por métodos estatísticos, onde qual a probabilidade da imagem ser um gato ou ser outra coisa. E fazendo esse processo, que é pesado, é um tratamento de informação extremamente pesado, por isso que a gente precisa de computadores avançados para fazer isso, e por isso que não aconteceu antes, né? A gente chegou no momento da história agora, onde a gente tem poder de processamento no bolso, no celular, capaz de tratar isso. E às vezes, nem no celular é suficiente, você precisa de computadores, ou fazer um processamento num CPD, que a gente chama na nuvem, né? Computadores poderosíssimos que tratam, e o nosso celular ou computador é só uma interface para dizer qual a precisão que nessa imagem do exemplo a foto é de um gato ou de um cachorro e não de qualquer outra coisa. Caramba, então aí no caso aí o celular ele acessa esse supercomputador que processa essa imagem e dá tipo uma resposta se aquilo é a imagem de um gato, de um cachorro, alguma coisa assim? Sim, em termos práticos hoje, porque o celular não tem capacidade de processamento. Primeiro, você precisa de um banco de dados de informação. A informação ela não é criada instantaneamente. A análise estatística depende de um banco de dados, que isso faz parte do processo de aprendizado de máquina. Por exemplo, você fala, vamos treinar
o modelo de inteligência artificial. Esse é uma parte do processo de aprendizado de máquina, de machine learning. Como é esse mecanismo? Eu vou oferecer no computador, lá no meu banco de dados, dezenas, centenas, milhares de imagens. Geralmente a gente define em 3 grupos. Imagem que é a fase de ensinar o modelo, que é o treinamento, né? Treinar o modelo, de programar, mas programar fica meio abstrato. Onde você valida, por exemplo, imagem 1 é um gato, imagem 2 não é um gato. E assim sucessivamente. Então você tem um grupo de imagens que é o objeto de interesse e outro grupo de imagens que não é o objeto de interesse. E depois você faz uma validação. Eu ponho uma imagem que não existe no banco de dados e peço o resultado daquela rede neural, daquele programa. Vou falar rede neural, está se referindo ao programa. E ele te trazer qual é a análise pela experiência que ele obteve no banco de dados, pela classificação, quantos por cento de probabilidade dessa imagem ser um gato ou não ser um gato. Caramba, que interessante. Aí essa probabilidade aí, ela pode chegar, sei lá, a 100%? Como é que funciona isso? Pode, mas muito raramente. A gente tem, assim, na análise de dados e, em geral, na vida real, a gente fica distante do absoluto. Então, a gente não tem como contemplar o infinito. Nem o infinito enorme, nem o infinito micro. Nem o macro, nem o micro. Ou seja, o 1 seria o absoluto tudo, 100%. O 0, o absoluto nada, 0%. Quanto mais próximo você chegar dos dois extremos, do tudo e do nada, mais pesado fica o processamento. Então você, que é um dos itens, uma das variáveis no aprendizado de máquina, é você definir qual é o seu nível de aceitação. Para nosso processo, 95% de probabilidade é adequado, então atingiu isso, continua daí. Poxa, que legal. E isso é definível. Você define quão próximo do absoluto você quer chegar e o tempo de processamento. Então, se eu tenho um celular que não consegue processar, mas eu vou executar isso onde eu não tenho uma conexão com a internet, ou seja, todo o cálculo pesado tem que ser feito dentro do celular, eu vou baixar o filtro. Eu vou diminuir a precisão. Então, o que for acima de 90% eu aceito, se for abaixo de 60%, eu considero como negativo, como não pode ser identificado ou não contém o meu objeto de interesse. Caramba, que interessante, cara. Poxa, eu não sabia que, tipo, essa questão do limite entre o zero absoluto e entre o 100%, o máximo absoluto, requer muito mais processamento de dados e outras informações aí para... Poxa, que interessante, cara. Sim, porque é uma escala logarítmica, né? Ela não é linear. Não é um item vezes o outro item. E sim, ela é exponencial ao quadrado, ao cubo. E aí, quanto mais perto você chega, mais cálculo você precisa fazer. Uau! E aí no item que você tinha questionado, levantado sobre o processamento no celular ou fora do celular, depende do tamanho da base de dados, né? E dessa precisão que você quer. Uma coisa é tratar um texto. E, por exemplo, hoje nós temos base de dados que ela é como se ela fosse compactada.
mas compactada não seria... ela tem menos informação. Então, vamos supor, um famoso aí, o Chat GPT. Ele tem os modelos que foi tratado. Depois que você trata esse modelo, você usa esse modelo na sua aplicação. E você tem vários tamanhos de modelo. Então você tem modelos com 1 GB, 2 GB, tem modelos com 180 MB, tem modelos com 50 MB. É muito mais rápido processar 50 MB do que 2 GB. O que afeta? A qualidade da resposta. Quando eu estou lá no ChatGPT conversando com um programa que está rodando a base de dados de 50 MB, a resposta dele é rápida e roda em equipamentos limitados. O que afeta? A qualidade da resposta dele é mais ou menos, entendeu? O nível de inteligência, vamos chamar assim, o QI do ChatGPT é muito menor quando ele está usando uma base de dados mais limitada, mais leve, do que quando ele está super inteligente com uma base de dados de 2 GB. Tá, legal. Aí você está falando sobre gigabytes, sobre espaços que são ocupados. Dê exemplo aí em relação à minha vida real. Isso daí. Dê um exemplo. Não entendi direito como essa grandeza funcionaria em termos de vídeo, em termos de imagem, para ficar mais claro para o pessoal. Deixa eu ver se eu pego aqui algum exemplo de... Você diz de uma aplicação que use... Uma imagem. Quando eu tiro foto, assim, uma foto de baixa resolução, assim, com o meu celular, quanto em espaço aquela imagem ocupa mais ou menos ocupa no meu celular? Tá, vamos pegar de espaço do celular. Uma imagem para você salvar na web. Uma foto. Ela pode ter de 100 kilobytes, que é 0,1 megabyte, até 150, 200 megabytes, se você quer uma foto de uma resolução para imprimir um pôster. Ah, legal. Então, quando você usou o termo 5 gigabytes, 10 gigabytes ou a escala de tera, então isso, digamos assim, para o meu mundo real, seria bilhares de imagens que me representaria essa ordem de grandeza, é isso mesmo? Sim, de certa forma. É porque o sistema de aprendizado de máquina e de inteligência artificial, ele trabalha... Aí a gente tem a limitação. A capacidade humana, biológica do cérebro, é vastamente maior do que a capacidade do computador. Porque o cérebro trabalha em paralelo, onde o nosso cálculo acontece simultaneamente no cérebro. Quando você recebe uma informação em qualquer um dos 5 sentidos, essa informação ela se espalha pelo cérebro, onde cada parte do cérebro tem a sua especificidade, ela faz uma determinada tarefa e entrega uma resposta. Isso acontece simultaneamente. Tanto que eu acho que toda pessoa vai conseguir perceber isso, que eu estou escutando, eu estou enxergando, eu estou sentindo o tato, tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho que escolher se eu vou enxergar, se eu vou escutar ou se eu vou sentir o tato a cada momento. Boa, boa. Porque é em paralelo. Boa. O que o cérebro consegue fazer? Nós, as pessoas. Você consegue filtrar. Então, às vezes, se você está super focado naquele seu jogo incrível, você nem escuta alguém te chamando. Entendeu? Por quê? Não porque não entrou informação, e sim porque uma determinada parte da rede neural na sua cabeça filtrou, deu menos importância para o canal auditivo
porque queria que você gastasse muito mais processamento no visual, para você conseguir matar o bandido o mais rápido possível. Isso é uma classificação de peso. No processador do computador em geral, a atividade acontece em grande parte sequencialmente. O computador precisa ler uma memória, trazer a informação para uma memória de trabalho, fazer a matemática nela e devolver essa memória para onde ela vai ser usada. Isso são atividades sequenciais. Mesmo que eu tenha dezenas de cores, placas gráficas, por exemplo, que geralmente a placa gráfica ela trabalha em paralelo, ela tenta simular o nosso mecanismo de trabalho em paralelo, mas ainda assim ela precisa ler, tratar e entregar. Caramba! Então isso afeta muito o que você estava perguntando, a questão da quantidade de memória. Quanta memória eu tenho? E aí a analogia da memória da base de dados da inteligência artificial é semelhante à nossa memória em termos de experiência. Eu lembro de um gato que eu aprendi quando eu era neném, criança. E eu trago essa informação comigo até hoje. Eu não preciso recarregar essa informação. Eu não preciso ir até um dispositivo de memória, um HD, e pegar essa informação. Ela já está lá disponível. É só o meu cérebro fazer aquela conexãozinha que eu vou lembrar do meu animal de estimação da infância. Uau, fantástico. Deixa eu te perguntar. Você citou aqui Chat GPT, pelo que eu vi rapidamente, assim, parece que são um dos maiores players aí do mundo aí. Fala pra gente um pouco aí, quais são os maiores, qual a maior inteligência artificial do mundo? Quais são todos os outros players? Dá uma ajuda pra gente aí. Hoje, assim, ainda a gente está num momento de muita mudança e é difícil definir quem que é o maior. ChatGPT é um mecanismo que a gente vai falar logo na sequência sobre as especificidades dele. Ele é da empresa OpenAI. É um dos maiores que conseguiu um excelente resultado nesse mecanismo específico de linguagem, que é de linguagem natural. E aí você tem os grandes players. Google, IBM, por exemplo, você tem Stability AI, você tem o Alphabet da Google, quem mais? Watson IBM, se não me engano. Ok, tá. E porque assim, nenhum grande player quer ficar fora dessa tecnologia, assim. A gente está na fase de que é incrível a ferramenta. O que nós vamos fazer com essa ferramenta? E na prática como vamos ganhar dinheiro com essa ferramenta. Certo? O que essa ferramenta vai impactar na minha vida e se eu posso usar ela, eu quero usar para viver melhor. Seja ganhando mais dinheiro, trabalhando menos, cuidando das coisas que os seres humanos precisam cuidar. Retornando na questão do ChatGPT, um sistema natural de linguagem, processamento natural de linguagem. É um mecanismo de inteligência artificial que procura reproduzir a nossa capacidade de se comunicar, a princípio de forma escrita, mas isso pode já ser também implementado um algoritmo também de inteligência artificial que vai fazer o text-to-speech, que é o texto para linguagem falada. Então, já juntamos os dois mecanismos, a inteligência artificial, um robô, um computador, vai conseguir falar com você como um sotaque. Já tem aplicativos que, se você procurar na internet, você vai ver que você coloca o texto, ele vai ler para você e você ainda escolhe as características da pessoa que está lendo. Se ela
qual a língua, ou seja, ele também já vai fazer tradução. Qual o sotaque, se é uma pessoa jovem, se é uma pessoa adulta, se é uma pessoa idosa, e você define tudo. Então, Uau, cara. Então você já deu uma prévia aí onde a IA pode ser usada em vários aspectos, né? Porque pelo que eu vi aqui, ela pode ser usada no ramo de saúde, financeiro, até educacional. sim. Qual tanto modo de expansão que ela pode ter aí nesse universo aí? Uns casos também que curiosos aí, né? Oh, vai tirar o meu emprego, não vou conseguir trabalhar mais, é só escrever uma pergunta lá, vai ser o gênio da lâmpada, vai me responder tudo. Qual o cenário disso daí? Tá. Então, essa é a grande polêmica e preocupação de muitos nesse momento, para onde vai essa tecnologia, né? Qual o impacto dela, que pode ser positivo ou negativo. Eu vejo como uma ferramenta muito incrível, um potencial enorme, vai depender de como ela vai ser utilizada. A capacidade da ferramenta é ampla e é uma tecnologia que desenvolve muito rápido, que cresce muito rápido, porque ela é incremental. O que ela gera não é perdido, ela cresce em cima do que ela já cresceu anteriormente, então você tem um crescimento exponencial. Quer ver? Vamos falar primeiro de algumas aplicações. Toda aplicação que tratar informação vai ter aplicação para inteligência artificial. Eu gosto muito de um conceito que é uma aplicação positiva para a inteligência artificial. Por exemplo, se você pegar a área de saúde. E isso já vai servir como exemplo para diversas outras atividades que vão ganhar muito em capacidade de trazer resultado no mesmo formato. Por exemplo, você pegar um exame médico. Legal. Boa. Hoje você vai no hospital e faz um raio-x. Se você for analisar o exame de raio-x pela ótica do tratamento de dados, é o quê? Você tira uma imagem, você pega essa imagem, leva até um médico, esse médico que estudou para entender o que aquela imagem representa, ou seja, ele conhece a anatomia de uma pessoa saudável e conhece a anatomia de uma pessoa doente. E conhece diversas doenças e como essa imagem aparece no raio-x. Então ele olha seu raio-x, está lá com uma mancha branca no pulmão e vai falar, isso daqui pode ser pneumonia. Tá, com aquele esquema lá de uma probabilidade, sei lá, de 80%, 85%. Isso. Tá. Aí depende do quê? Da experiência do médico. Se você pegar um médico que estudou pouco, a probabilidade dele acertar com precisão é menor do que um médico muito experiente. Certo? Faz sentido. Então, aí você vai pegar e vamos aplicar o mecanismo de inteligência artificial nesse processo de identificar uma doença através de uma radiografia. A gente vai juntar toda a base de dados das doenças, que já está catalogada hoje, provavelmente já está até digitalizado, e você vai classificar elas em saudável e doente, dos doentes, tais doenças. E você vai ter uma análise de um grupo, de pessoas, seja de um país, seja internacional, ou seja, imagina o tamanho de amostras, da quantidade de amostras que você tem. A gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, certo? Se a gente começar hoje, todas as radiografias que o médico dá um laudo, ele digitaliza ela. Ou seja, a imagem sobe para o banco de dados e o diagnóstico. Tal doença foi encontrada. Olha, nesse paciente não foi encontrado nada.
esse paciente é jovem, esse paciente é adulto, esse paciente fuma, esse não fuma. Toda essa classificação vai para lá. Se você pegar essa base de dados e treinar uma rede, ela vai ter a capacidade de um médico que atendeu, a partir da data de hoje, um número muito alto de porcentagem do atendimento. Ou seja, vamos dizer que, não está baixo, 50% dos atendimentos foram para essa base de dados. Você imagina o que seria um médico com a experiência de atender 50% dos exames do estado de São Paulo com essa experiência? Qual a probabilidade, a precisão de acerto de um sistema onde você insere a sua radiografia e ele te dá um diagnóstico? Uau. Entendeu o nível? Puxa. E na situação assim de, por exemplo, eu cheguei a dar uma olhada rápida, não sei se é confirmado ou não, respeito de utilizar a inteligência artificial para caso de racismos, tal, umas coisas bem meio polêmicas assim, para saber se ceder cotas ou não ceder cotas em escolas, em faculdades, e também essa questão assim de tipo realmente tirar emprego das pessoas, assim, casos bem polêmicos mesmo. O que você acha sobre essas coisas assim? É real, não é real? Existe uma polêmica maior ainda que pode aparecer aí nos próximos dias? Olha, a polêmica sempre vai existir e é bom, porque isso faz a gente pensar e tomar cuidado com o que a gente deve ou não fazer, né? Se você pegar, por exemplo, a ferramenta é uma ferramenta com potencial enorme, tanto para o bem como para o mal. Não é culpa do martelo que acerta o dedo. É culpa da mão que operou o martelo e deixou acertar o dedo. Boa. Porque podia estar pregando a telha no telhado, que é super positivo. Então não é culpa do martelo. Não é culpa da inteligência artificial. E aí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho, assim, perder o emprego. A inteligência artificial vai roubar meu emprego? Grande dilema. Provavelmente vai. E aí a gente vai entrar nessa seara que vai ser bem divertido. Mas antes de falar se vai perder meu emprego, a gente voltar nesse ponto da polêmica. Todo tratamento de informação pode ser feito com uma capacidade muito maior utilizando o mecanismo de inteligência artificial. Se hoje uma pessoa procura fazer alguma coisa para discriminar outra pessoa, isso eu imagino que aconteça, certo? Então, essa atividade pode ser automatizada e amplificada. Como a gente viu no exemplo do exame de raio-x, onde um médico fazia uma análise com o histórico que ele tem só dos pacientes onde ele atendeu, um mecanismo programado para causar discriminação racial, por exemplo, vai ter uma capacidade muito maior do que uma pessoa ou um grupo de pessoas executando a mesma tarefa. Isso é fato. A questão é se vamos permitir que esse mecanismo de discriminação entre em atividade sem nenhum impedimento. Aí está a questão ética de análise e assim, os grandes players em inteligência artificial têm essa preocupação em mente. Caramba, que legal. Onde você tem uma regra de ética que aquele mecanismo de inteligência artificial passa, é um filtro. Por exemplo, se você entrar no... Eu vou usar o ChatGPT como exemplo. Se você entrar e perguntar para o ChatGPT atividades que possam ser nocivas, violentas
ou que possam ser identificadas como um possível crime, o chat GPT não entrega essa resposta. Ou entrega ela convertida em uma recomendação positiva para a mesma atividade. É uma regra que existe no mecanismo de linguagem, onde ele vai evitar usar a linguagem ofensiva, por exemplo, ele vai evitar discriminar sexo, religião, qualquer item que ofenda a pessoa. Se você pedir para fazer, me dê uma receita de como fazer um dispositivo de destruição em massa, porque eu vou jogar na torcida do time que eu não gosto. O mecanismo vai filtrar, deve filtrar, né? É isso que é esperado, e não entregar essa resposta. O que não impede de você fazer essa pesquisa de uma outra forma. Uau! Não vai impedir o criminoso, mas também não vai ser uma ferramenta trabalhando em prol do criminoso. Não deveria ser, não é assim, não vai, né? Não deveria ser. Os grandes players se preocupam que isso não venha acontecer. Mas o mundo é o mundo que a gente conhece, né? E tem possibilidade para tudo. Aí só para deixar uma curiosidade para o pessoal aí, para quem quiser que continue o assunto sobre inteligência artificial aí, comenta, dê um like, siga a gente nas redes sociais, que o nosso contato tá aqui embaixo, ó. Ronaldo.roledo, @venustech, tem até aqui o pessoal também. Então, só para deixar uma curiosidade pro pessoal a respeito de perder o emprego. Você imagina que eles vão perder o emprego daqui quantos anos? Como que tem que ser essa preparação deles aí para que eles não venham, perdi meu emprego por causa de uma máquina e agora socorro? O que você recomenda para esse pessoal aí? Então, eu vou te dar uma... Como você diz na gíria, eu vou dar a real para você. Tem gente que já perdeu o emprego, Daniel. Tem gente que já perdeu o emprego por causa disso, direto ou indiretamente. Às vezes ele nem sabe que a atividade dele mudou, porque está usando inteligência artificial e já está, ele já rodou. Por exemplo, o pessoal do mercado financeiro já está sofrendo com isso. Já um investidor usando inteligência artificial está ganhando muito mais dinheiro do que o investidor que não está. O banco, provavelmente o banco que você tem, já usa a inteligência artificial para prever movimentação de crédito, isso que define a sua taxa de juros. Por exemplo, o limite da sua conta corrente, quem define quanto dá para liberar para você de crédito é com grande probabilidade um mecanismo de inteligência artificial. Então, já estamos perdendo empregos, mas assim, eu diria que isso não é preocupante, é um movimento natural. O mecanismo é diferente, estamos chamando agora de inteligência artificial, mas isso é um processo natural. Se a gente voltar na história, na época medieval, por exemplo, em torno de 1400, 1500, lá na época do descobrimento do Brasil. Como não se tinha indústria, quem que fabricava as coisas? Era o artesão. Então você tinha a tecnologia na mão do artesão. O conhecimento, o know-how estava lá. Se você avançar isso até 1700, 1800, onde foi o começo da Revolução Industrial, o artesão perdeu o emprego, porque tinha uma máquina a vapor, um moinho de roda d'água, ou uma máquina, mais para frente, um motor a diesel, por exemplo, fazendo o trabalho desse artesão, uma máquina mecânica.
Então o artesão perdeu o emprego e teve que fazer outra coisa. Como ele tinha habilidades, por exemplo, uma parte deles foi aprender a fazer máquinas. E aí fundamentou a Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, a gente teve a eletrificação, onde máquinas a vapor, motor diesel, virou motor elétrico. Então, com a parte do pessoal, estou falando da parte elétrica e eletrônica porque eu tenho familiaridade com isso. Então, esse pessoal foi aprender elétrica. Isso acontece em diversos ramos. Então, muda o formato. Mas a habilidade que você tem nativa, ela vai ser útil. O que ela vai ter que evoluir. Porque quanto menor a complexidade da sua atividade, mais fácil dela ser substituída por um mecanismo automático, seja computador, seja uma máquina mecânica. Então, se a gente chegar hoje, o que eu faço vai ser modificado? Vai. Seja pela inteligência artificial, seja por outro mecanismo. A questão é, como, por exemplo, o outro lado. Vamos pegar o outro lado, o proverbial outro lado da moeda. No meu trabalho, como a inteligência artificial vai fazer com que eu tenha um desempenho muito melhor? Por exemplo, hoje, programadores, alguns programadores estão perdendo emprego. Outros programadores estão tendo um desempenho de 6 a 10 vezes melhor porque deixam um sistema de inteligência artificial ajudar eles a criar um programa. Ou seja, o basicão, o carregar pedra, é feito pela máquina. O ser humano vai dizer se aquele mecanismo é adequado ou não para a necessidade do cliente, por exemplo. Ou se o resultado é moralmente adequado ou não, se é positivo ou não. Isso a máquina não tem como fazer hoje. Então, é um fato, a mudança está aí. Alguns vão perder o emprego, mas a sugestão, a dica é se atualizem. Independente da sua área de trabalho, evoluam, aprendam e que vocês provavelmente não vão ser substituídos ou assim, aí fica um desejo meu que vocês sejam o motor da mudança. Que você aprenda e evolua e fale, não quero mais esse emprego, agora eu quero um outro emprego que é melhor, paga mais, dou mais resultado. E abandone aquele emprego, que talvez vá ser substituído por uma inteligência artificial. Olha só a dica, pessoal. O assunto aqui dá para estender a muito mais coisas. Sim. Mas, cara, que interessante, Ronaldo. Então, sempre aquela questão lá, né? Você sempre tem que ser o pioneiro das suas decisões, né? Não se contentar com a mesmice, procurar evolução, procurar aprender com quem tem a nos ensinar, né? A gente consegue aprender com todo mundo está aí para agregar algo de alguma forma na nossa vida, na nossa experiência profissional e pessoal também. Ronaldo, já está um convite aqui para a gente continuar esse assunto aqui em próximos podcasts relacionado também à inteligência artificial, que a gente comentou hoje aqui. A inteligência artificial simples e prática, casos polêmicos. Então aqui, pessoal, só um review super rápido. A gente passou por o que é inteligência artificial, quais são os tipos, qual a maior inteligência artificial do mundo e os seus players, casos polêmicos. Então, se quiserem conhecer mais a fundo ou que nós venhamos a dar continuidade nos podcasts, pessoal, comenta aí, nos ajude a fortalecer a comunidade. Ronaldo, a gente quer agradecer aqui você imensamente pela sua participação, pelo seu tempo, disponibilidade e os nossos agradecimentos aí. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição aí. Pessoal que quiser pedir algum assunto ou comentar, fica à vontade aí e a gente
fica disponível para fazer novos podcasts aí e tentar agregar na vida das pessoas. Uau! Obrigado, Ronaldo. Tenha uma boa noite e até uma próxima.